Bom, vamos lá. Então, vou me apresentar, tá bom? Sou professor de Educação Física, sou especialista em Fisiologia do Exercício, sou especialista em treinamento de força e condicionamento físico, tenho mestrado em Educação Física, atualmente eu sou aluno de doutorado em Ciências da Saúde, né? Então, como o Paulo falou, hoje eu também trabalho com pesquisa, né, junto com o Paulo, e fora essa coisa do acadêmico, né, eu acredito que eu segui um percurso muito parecido com o de vocês, né, que vocês estão seguindo agora. Então, eu estagiei em academia, eu comecei na educação física por causa do treinamento de força, tá, por causa da musculação, então sempre foi meu tema de interesse. Então, eu trabalhei em academia, estagiei, fui professor, trabalhei como personal trainer, coordenei academia, coordeno academia até hoje, tá? E hoje eu também sou sócio de academia, tá? Então, toda essa experiência aí, né, atuando no meio prático, transitando no meio acadêmico, me deu esse know-how aí de conseguir fazer a ponte, né, entre o que a gente tem na universidade, que a gente tem na produção acadêmica, científica da educação física, e com o que a gente faz lá na prática. Beleza? Então, hoje, a gente vai falar sobre um tema, né, que é um tema que é muito atual, até porque a pandemia veio aí para deixar esse tema, para dar ênfase a esse tema, né? Na verdade, é um tema que já vem sendo estudado há muito tempo, mas é um tema que terminou voltando à moda, vamos dizer assim, agora na pandemia, porque ele passou a ser uma necessidade nesse período, né? E aí surgiram várias discussões sobre esse tema, se era possível treinar sem ser na academia, olha, mas treino em casa não funciona, treino com elástico não funciona, treino, enfim, ou funciona, ou dá para fazer. E aí ficou esse embate todo agora, nesse período, inclusive um debate entre os próprios profissionais de educação física, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês, falar um pouco desse tema, é um tema amplo, tá? Não, eu me policiei aqui para manter essa aula dentro dessa 1 hora, tá? Porque era uma aula que daria para a gente ficar conversando aqui pelo menos umas 4 horas, mas eu resumi essa aula hoje para dar tempo da gente conversar depois, enfim, tirar dúvidas, tá bom? Então, hoje eu vou falar de treinamento de força com pouco equipamento, tá bom? Eu delimitei ao treinamento de força. A gente poderia falar também de treinamento cardiovascular, mas hoje eu delimitei o tema treinamento de força. Então, hoje a gente vai falar das possibilidades de treinar com pouco equipamento, né, treinar com pouco recurso, e vamos discutir as questões de eficácia, né? Se funciona ou não, né? O termo eficácia está relacionado ao que funciona. Só que é o que funciona dentro do ambiente mais controlado, né? Dentro de um laboratório, em que você consegue controlar possíveis variáveis intervenientes, tá? E a gente vai terminar discutindo outra coisa também, que é a efetividade, né? Alguns artigos trazem mais essa questão de efetividade, que já seria o funcionar, só que num ambiente não tão controlado assim. Beleza? Então, para a gente começar essa aula, é importante a gente entender a importância da força muscular para a saúde. Tá? Então, olha só. Lá no começo da década de 90, a gente começou a perceber que o condicionamento cardiorrespiratório ele era um componente da aptidão física que tinha uma forte associação com mortalidade. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Os pesquisadores juntaram dados populacionais, né? Pegaram dados lá de muita gente, e eles começaram a achar associações em que quem era mais condicionado, quem era melhor condicionado, quem tinha maiores valores de condicionamento cardiorrespiratório, né, que no caso é representado pelo consumo máximo de oxigênio, ou VO2, eles viviam mais do que quem tinha esses valores, quem eram pouco condicionados, né, quem apresentavam baixos valores de VO2. Então, a partir desse momento, o VO2 ele começou a ser um componente da aptidão física muito valorizado. Por quê? Porque, olha, se você tem um bom VO2, sua chance de viver mais aumenta, né? Sua chance de adoecer diminui. E show de bola. Então, nessa época, o foco, né, a recomendação para a prática de exercício físico, ela era, olha, vamos melhorar VO2, porque VO2 ele tem relação
com a saúde, né? É um fator de proteção. Então, você melhorar a VO2, você vai viver mais e melhor, tá bom? Só que o que é que aconteceu? Aproximadamente 10 anos depois, começaram a aparecer uns estudos mostrando que existia outro componente que tinha uma característica parecida. E que componente é esse? A força muscular. Então, agora já não era só o VO2 que era importante, mas a força muscular também tinha essa característica de proteção à saúde. Ou seja, quanto mais forte você é, menor é a chance de você morrer antes do tempo. E aí, como é que os estudos começaram a perceber isso? Né? Como é que as pessoas começaram a perceber isso? Começaram a pegar estudos como esse estudo aqui, do Ruiz de 2008. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um acompanhamento ao longo de 18 anos. Como é que era esse acompanhamento? Eles tinham uma clínica, né? Na verdade era um laboratório meio clínica, em que as pessoas iam fazer check-ups de saúde nesse laboratório, né? Então, sei lá, 18 anos atrás, esse laboratório ficava lá e as pessoas iam lá para fazer check-ups, como você vai fazer aqueles exames preventivos, né, no médico. Então, quando eles chegavam lá, eles faziam tudo. Eles faziam exame de sangue, eles faziam anamnese super completa, respondiam questionários. E, além disso, eles faziam testes para avaliar o condicionamento físico. Né? Então, eles faziam um teste de esforço cardiorrespiratório máximo e eles faziam um teste de 1RM no supino e um teste de 1RM no leg press. Olha que interessante. Aí o que é que aconteceu? Né? Eles tinham esses dados, né? Eram dados de 8.772 pessoas adultas entre 20 e 82 anos, e eles tinham todos esses dados. Eles começaram a traçar associações, né? Então, eles começaram a perceber que eles tinham esses dados arquivados e eles iam acompanhando, né, ano a ano. Então, todo ano eles diziam, olha, estou vendo aqui desse acompanhamento aqui dessas pessoas, eu quero ver quem faleceu nesse ano. Então, eles iam lá e registravam a causa da morte e iam seguindo. Né? Então, depois de 18 anos, eles encerraram esses dados. E o que é que aconteceu nesses 18 anos? Dessas 8.000 pessoas, quase 9.000 pessoas, 503 haviam morrido nesse período, que é o que correspondia a 5,7%. Dessas 503 pessoas, 145 tinham morrido de doença cardiovascular e 199 tinham morrido de câncer. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a cruzar esses dados. E eles perceberam que, baseado nos testes de força, né, nos testes de 1RM do supino, eles perceberam que as pessoas que eram mais fracas, elas morriam mais cedo. Elas morriam mais do que as pessoas que eram mais fortes. Então, como é que eles faziam isso? Eles distribuíam, baseado nos testes. Então, imagina que você tem lá vários valores de força e você distribuía. Então, numa ponta, você vai ter pessoas mais fracas, e na outra ponta você vai ter as pessoas mais fortes. E no meio você vai ter as pessoas intermediárias. Então, ele dividiu essa distribuição em 3 partes. E aí ele percebeu que quem estava lá na ponta dos mais fracos, quem apresentava os menores níveis de força, morriam mais por todas as causas. Então, prestem atenção aqui nesse gráfico. Ó. Aqui nós temos 3 barras, tá? A primeira barra representa as pessoas que eram mais fracas, a barra do meio, as pessoas intermediárias, e a barra branca são as pessoas mais fortes, tá? Então, essa aqui são as pessoas que tinham menos de 60 anos, e aqui as pessoas que tinham mais de 60 anos. Então, percebam que quem era mais fraco, isso aqui é a taxa de morte, tá? Ao longo desses 18 anos. Então, percebam que quem era mais fraco, aqui, especialmente nos maiores de 60 anos, eles morriam mais do que quem era intermediário na força e do que quem era mais forte. Isso acontecia também aqui com quem era menor de 60 anos, mas só quem era maior de 60 anos, vocês percebam que esses resultados eles eram mais discrepantes, eles são mais visíveis, ó, percebam a diferença. Beleza, e aqui nessa figura de baixo,
é a mesma coisa, só que eram as pessoas que morriam de câncer. Então, percebam aqui que quem era maior de 60 anos terminava morrendo mais de câncer os mais fracos e terminava morrendo menos os mais fortes. Ou seja, a força muscular, ela traz ela termina sendo um fator de proteção à saúde. Para vocês terem uma ideia, esses indivíduos mais fracos, né, os que estavam lá na ponta da curva dos menores valores de força, eles apresentavam de 1,4 a 2,2 vezes mais chances de falecer, né, por todas as causas, em comparação aos indivíduos que eram mais fortes. Né? Já em relação à morte por câncer, eles apresentavam 1,5 a 4,3 vezes mais chance de morrer de câncer comparado aos indivíduos mais fortes. Opa, olha só, o componente da aptidão física, força, ela é um fator de proteção à saúde, né? Ela pode contribuir para a sua longevidade. Beleza. E aí, em 2015, né, o grupo do Jeremy Lonick, né, o que é que eles fizeram? Eles pegaram os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Americana, Pesquisa Nacional de Saúde estadunidense. E aí, o que é que eles fizeram com esses dados? Eles tinham dados de 12 anos de coleta. Então, a cada ano, eles vão lá fazer um levantamento da população em relação a alguns dados relacionados à saúde. Aí, o que é que eles fizeram aqui? Eles pegaram os dados de 2.773 pessoas, adultos maiores de 50 anos, e eles pegaram os dados de extensão de joelho dessas pessoas. Então, eles pegavam lá qual era o nível de força de extensão de joelho de cada participante. Ou seja, era o parâmetro de força que eles tinham. Só que, além disso, eles pegaram outra variável. Ao contrário do estudo lá do Ruiz, eles pegaram mais uma variável, que era a participação em programas de treinamento de força. Então, se a pessoa relatava que treinava força pelo menos 2 vezes por semana, eles consideravam que essa pessoa ela participava de programas regulares de treinamento de força. E aí, da mesma forma, eles começaram a traçar associações. Né? Eles primeiro dividiram essas pessoas em 4 categorias. Então, a primeira categoria eram as pessoas que eram mais fracas e que não treinavam. A segunda categoria aqui eram as pessoas que treinavam, mas eram fracas, treinavam, mas estavam lá na ponta, no rabo da fila, com os menores valores de força. O terceiro grupo eram as pessoas fortes que não treinavam, aquela pessoa que é bruta de nascença, né? Que você diz, poxa, esse cara é um bicho de forte, né? Mas nunca treinou, que o cara nasceu assim, é genética dele, o cara é forte por natureza. E o quarto grupo eram as pessoas que, além de serem fortes, também treinavam, né? Pelo menos 2 vezes por semana, regularmente. E aí, o que é que eles perceberam? Olha só, em relação a quem não treinava e era fraco, né? Ou seja, estava lá, apresentava os menores níveis de força, só treinar conferia um benefício, uma redução aí de 4% de chance de morrer por todas as causas. Olha aqui esse valor, 4%. Ou seja, quem treinava, mas era fraco, apresentava 4% de chance reduzida de morrer por todas as causas. Tá? Já para quem era forte e não treinava, aquele indivíduo que não treinava, mas era forte por natureza, ele apresentava 46% menos chance de morrer por todas as causas, comparado com aquele indivíduo que era fraco e não treinava. E, por fim, aquele indivíduo que treinava e era forte, ele reduzia as chances dele de morrer por todas as causas em 72%, comparado com aqueles indivíduos que eram fracos e não treinavam. Então, o que é que esse estudo sugere? Né? Ele sugere que a força é importante. Ele reforça os achados do estudo anterior. Ele mostra que a força é um fator de proteção. Só que essa força combinada ao treinamento, ela termina protegendo mais ainda. Por outro lado, esse estudo também sugere que não adianta só treinar, se você não aumentar a força. E é curioso, porque esses achados em relação à força, eles reforçam os achados em relação ao condicionamento cardiorrespiratório. Lá na década de 90 mesmo,
aliás, tem estudo de 2003 mostrando que não adianta só alcançar os níveis recomendados, aqueles 150 minutos de atividade moderada por semana, se você é pouco condicionado, né? A pessoa que ela alcança esses níveis recomendados de atividade cardiorrespiratória, mas continua com baixo condicionamento, ela tem a mesma chance de morrer do que aquela pessoa que é descondicionada e que também não treina. Então, o que é importante no programa de condicionamento? Não é só treinar por treinar, mas é treinar para melhorar o componente da aptidão física. E com a força parece que é a mesma coisa, né? Não adianta só treinar, você tem que treinar para melhorar. E aí eu poderia trazer para vocês também mais alguns dados importantes em relação à força muscular, né? Por exemplo, os níveis de força, hipertensos com maiores níveis de força, eles também apresentam menor risco de morte precoce, comparado com hipertensos que são mais fracos, né? E aí quem estava na aula de segundo, Paulo trouxe a situação interessante, né? Uma situação da família dele, em que o avô dele faleceu não necessariamente por causa da hipertensão, né? Mas porque ele foi perdendo função, né? E terminou que a função dele colaborou muito mais para a morte do que a próprio problema, a própria hipertensão, o próprio problema cardiovascular. Além disso, pessoal, baixos níveis de força eles também estão associados com a maior taxa de morte por suicídio e doença cardiovascular em adolescentes de 16 a 19 anos. Então, poxa, estamos no Setembro Amarelo, né? Então, é um dado extremamente pertinente. Adolescentes mais fortes, eles têm uma menor chance de cometer suicídio ou de morrer por doença cardiovascular prematuramente, né? Esse prematuramente seria antes ali dos 50, 55 anos. Poxa, é muito benefício, né? A força muscular parece que ela desenvolver esse componente da aptidão física parece ser muito importante para a saúde. E aí tem essa frase que eu acho muito interessante, né? Que é desse professor, né? O Dr. Brendan Egan, que ele é um professor de uma faculdade de Dublin. E aí, na verdade, eu vi essa frase, né, numa palestra dele pro TED Talk, né? E eu achei muito bacana, né? Porque ele faz uma fala, ele traz a questão da sarcopenia, da importância da força e tudo, e no final ele joga isso aqui: apenas os fortes sobrevivem. Né? Literalmente, é isso que a gente tem observado, né? As pessoas fortes que têm maiores níveis de força, elas parecem viver mais. E aí a gente pode estender os benefícios do treinamento de força para tudo isso aqui. O Paulo falou segunda-feira sobre o papel do exercício como remédio, né? O exercício é uma polipílula, né? Ele termina servindo para várias coisas, e a gente pode pensar da mesma forma com o treinamento de força. Inclusive tem estudo intitulado Treinamento de Força é Remédio, né? Então, olha só, não dá nem para contar nos dedos das duas mãos, né? A quantidade de benefícios. Então, primeiramente, são os benefícios mais conhecidos, né? Que é aumento da massa muscular, aumento da força, aumento da funcionalidade, melhora da densidade mineral óssea, redução ou manejo da dor lombar, tá? Esses são benefícios bem conhecidos aí, bem consistentes na literatura, né? Então, esses benefícios, na verdade, melhorar esses fatores aqui, eles estão associados a combater quadros, por exemplo, como quadros de fragilidade, né? Especialmente em idosos, a queda nesses parâmetros aqui estão associadas a quadros de fragilidade, né? Que aumentam a chance aí, de perda de função para realizar as atividades do dia a dia, perda de independência, aumenta o risco de queda, aumenta o risco de fratura, aumenta a chance de doença metabólica e, por fim, aumenta a chance de morte precoce. Tá? Então, inicialmente, as recomendações de treinamento de força, elas vão muito nesse sentido, né? Se a gente pegar as recomendações mais tradicionais, você tem que fazer treinamento de força para evitar o declínio fisiológico associado à idade e ao desuso
mas especialmente relacionada à mobilidade, né? À locomoção, enfim. E aí outros benefícios conhecidos e também muito importantes são os benefícios relacionados à saúde mental, né? Então a musculação, ela tem um papel ali na redução de sintomas depressivos, né? No controle da ansiedade, na melhora da qualidade de vida, no aumento da autoestima e na melhora da função cognitiva. É muita coisa. E esses benefícios, eles são interessantes porque no caso da depressão e da ansiedade, né, nós temos hoje revisões muito consistentes já trazendo esses efeitos, e parece que esse efeito ele é mais pronunciado quando esses sintomas são mais sérios. Então, as pessoas que têm quadros, por exemplo, mais severos de depressão, elas parecem se beneficiar mais do treinamento de força, né? E recai um pouco no que a gente falou na segunda. O exercício ele termina regulando, ele termina colocando ali o parâmetro na medida adequada, né? Porque se a gente pensar em ansiedade, por exemplo, ansiedade não é algo ruim, né? A ansiedade é ruim quando ela está em excesso. Então, se você tem um nível regular de ansiedade, não é preciso você, não existe uma necessidade de reduzir ainda mais esse parâmetro. E aí, por fim, eu trago esses benefícios que são relacionados à saúde cardiometabólica, que a priori eram associados exclusivamente ao treinamento cardiovascular. E aí a gente sabe hoje que o treinamento de força é capaz de melhorar esses parâmetros também, muitas vezes de forma até equivalente ao treinamento cardiorrespiratório. Então a gente pode citar aqui a melhora da sensibilidade à insulina, que inclusive alguns estudos trazem que o treinamento de força pode ser até melhor do que o treinamento cardiorrespiratório ou treinamento aeróbio. Controle da pressão arterial, aumento do metabolismo basal, redução da gordura, melhora do VO2, melhora do condicionamento cardiorrespiratório e redução no quadro na inflamação crônica de baixo grau. Vale lembrar que todas essas variáveis aqui, elas são fatores de risco para doenças metabólicas. Então, elas aumentam a chance, por exemplo, de você desenvolver, de você ter uma diabetes, de você ter uma doença cardiovascular, uma arteriosclerose, de você ter câncer. Então, se o treinamento de força ele ajuda a controlar esses parâmetros, de certa forma, ele vai estar contribuindo para reduzir as chances de você desenvolver essas doenças. Então, olha só, além daqueles benefícios associados lá à saúde musculoesquelética, né, à mobilidade e tudo, o treinamento de força ele também contempla os benefícios associados ao treinamento aeróbio. Por isso, alguns autores chegam a sugerir que o treinamento de força deveria ser a recomendação principal ou componente central dentro dos programas de melhora de condicionamento. E assim, eles não, de certa forma, eles não estão dizendo que não é para você fazer aeróbio, mas que o treinamento de força deveria ser o componente principal e o aeróbio deveria ser algo complementar. Poxa, pessoal, vocês estão vendo aí que treinamento de força é incrível, né? A musculação é uma ferramenta absurda para a melhora da saúde. É muito bom, poxa, quantos benefícios aí eu não citei só nesse começo de aula, né? Então deve ser muito fácil vender esse negócio. Todo mundo deve fazer musculação, porque musculação é muito bom, né? Especialmente as pessoas em idade mais avançada, né? Porque são as pessoas que começam a experimentar declínios fisiológicos importantes. Então vamos ver aqui quem é que está treinando, quem é que participa de programas regulares de treinamento de força. Então, essa primeira barrinha aqui que eu vou mostrar a vocês são pessoas que participam de programas regulares de treinamento aeróbio. Tá? Então, isso aqui é um estudo também, são dados daquele levantamento nacional de saúde lá dos Estados Unidos. E esse dado aqui, ele vai até 2014. Tá? Então, olha só, de 98 a 2014, essa foi a progressão na participação em treinos cardiorrespiratórios, em treinos aeróbios, tá? Eles cumpriam aquelas recomendações de 150 minutos ou 60 minutos vigorosos, enfim. Então, 40% da população aumentou para 42%. Lá em 2014, a gente ia por volta de 50% da população alcançando essas recomendações, tá? Isso as pessoas acima de 18 anos, tá? Considerando todo mundo. Se a gente pegar essa mesma faixa etária e for avaliar a participação em programas de treinamento de força, olha o que acontece.
ela cai, né? Então, indivíduos acima de 18 anos, né, de ambos os sexos, eles apresentam essa taxa de participação em programas de treinamento de força. Então, em 2014, ali aproximadamente 25% da população fazia musculação. Agora, se a gente pegar o pessoal que mais precisa, né, os idosos, acima ali de 70 anos, olha o que acontece. Participação em programas de treinamento aeróbio. Olha só. Então, eles praticamente a mesma quantidade de jovens ou de indivíduos acima de 18 anos que participam em programas de musculação, é a mesma quantidade de idosos acima de 70 anos que participam de programas de treinamento cardio. Se a gente for para o treinamento de força, que eu diria que é algo fundamental para essas pessoas, olha o que acontece. Então, em 98, 7% da população participava, e em 2014, apenas a população participava de programas regulares de treinamento de força. Ou seja, as pessoas que mais precisam participar desse programa, elas não estão participando. O que será que está acontecendo? Por que será? O que é que explica esse fenômeno, né? E aí, nós temos algumas sugestões, né? A primeira delas está relacionada à ênfase que essas recomendações de exercício para a saúde, elas dão para os exercícios aeróbios. Então, o treinamento de força, se você pegar essas recomendações mais tradicionais, né, você vai perceber que o treinamento de força ele está sempre como uma estratégia adjunta, né, enquanto o aeróbio é sempre a recomendação principal. E aí, em consequência disso, né, é provável, né, que os próprios profissionais da saúde eles terminem orientando as pessoas a realizarem mais treinamento aeróbio do que treinamento de força. E aí esse estudo aqui ele mostra um pouco disso. Isso aqui é um estudo realizado na Inglaterra, uma pesquisa realizada na Inglaterra, que os pesquisadores chegavam para as pessoas e perguntavam, olha, algum profissional de saúde já te recomendou fazer exercício? E aí, caso a pessoa respondesse sim, ele perguntava qual era a modalidade do exercício. Então, para vocês terem a ideia, 59% das pessoas que receberam a recomendação de algum profissional da saúde, elas receberam recomendação para fazer aeróbio. E apenas 13% dessas pessoas receberam recomendação para fazer treinamento de força. Então, vocês percebam que a própria orientação vindo dos profissionais da saúde, ela vai mais no sentido do treino aeróbio, e o treinamento de força ele termina sendo negligenciado nesse processo. E aí nós temos várias questões envolvidas, né? Questões históricas, culturais, as próprias recomendações que eu já citei. E aí nós podemos citar mais alguns, outras possibilidades, né? Não menos importante, mas a falta de tempo, né? Que é algo recorrente, é uma barreira que vem sendo aí, citada ao longo desses anos como uma das principais barreiras para não se fazer exercício. Então, e tem até a pesquisa aqui do Ministério do Esporte do Brasil, né, que mostra que 60 e tantos % da população que não faz exercício diz que a falta de tempo é uma das principais barreiras. Mas também nós temos outras possíveis barreiras, né, que é o próprio acesso, né, o acesso às academias, né, os acessos aos clubes. Às vezes as pessoas não têm ideia, não associam que a academia é um lugar para fazer exercício. E que pessoas são essas? Na verdade, não estou falando do público fitness, né, do jovem, daquele jovem que sempre treinou e tudo. Eu estou falando daquele idoso, né, daquele idoso que ele está começando a experimentar um quadro de declínio funcional importante, ele já está começando a perder função, ele já está começando a apresentar sinais de demência, e a pessoa que precisa muito treinar, que precisa muito fazer exercício. E muitas vezes esse idoso ele não associa que a academia é um lugar para ele fazer exercício. Isso porque provavelmente a academia hoje, a academia de musculação, ela adquiriu o estereótipo de que você só vai para ali se você for aquele perfil de praticante que é sarado, que veste aquelas camisetinhas mostrando o mamilo, usa botinha colorida, tem mais de 40 de braço, 10% de gordura. Então, esse público mais velho, que tem o fator idade,
mas que também tem outros fatores de risco para a saúde, como excesso de peso, disfunção, hipertensão, disfunção no metabolismo da glicose, esse público termina não enxergando na academia que aquilo ali é um lugar para ele tratar da saúde dele. É financeira mesmo, né? Então, se você pegar especialmente a população do Brasil, né, que você tem uma grande parcela de pobres e miseráveis, uma academia de bairro que hoje custa R$ 90 a mensalidade para essas pessoas, tá bom? E por fim, algo recente, né, que tem chamado muita atenção, é a questão do isolamento social, né? As pessoas agora não estão querendo fazer exercício porque ela precisa ficar isolada, ela tem receio de compartilhar um ambiente com outras pessoas, compartilhar equipamento, enfim. E foi mais uma barreira que surgiu aí recentemente, que é algo que a gente tem trabalhado bastante em cima disso, nessa temática do isolamento. Mas o isolamento ele não se resume apenas a uma pandemia de vírus, né? Ele também, se a gente pensar naquele idoso institucionalizado, aquele idoso ele está praticamente isolado da sociedade, né? Naquela instituição. Então a gente pode pensar no isolamento também nesse outro contexto. E aí seriam as alternativas, né? E eu vou falar especificamente do acesso, do pouco recurso, da questão financeira. Quais são as alternativas hoje para o treinamento de força convencional, né? Para aquela musculação que a gente vai fazer na academia, né? Que a gente usa peso livre, máquinas, é um ambiente específico para isso, né? Para essa, qual seria uma alternativa para isso? Deixa eu só dar uma travadinha aqui. Beleza. Vamos lá. O que é que a gente tem de opção, né? O que é que a gente tem de opção? Olha, hoje nós temos treinamento com resistência elástica, né? Que é aquele treinamento que usa bandas ou tubos elásticos, né? Qual a diferença de bandas ou tubos, né? A banda é aquele mais parecido com um teraband, né? E os tubos são os tubinhos mesmo. Então nós temos essa opção, né? O treinamento que utiliza elástico, seja bandas ou seja tubos, como resistência. Além disso, nós temos os treinos com pequenos implementos, né? Você pode treinar com halteres, aqueles halteres pequenos, aqueles halteres leves, né? Que todo mundo tem um halter leve em casa, né? Para segurar a porta, para usar como peso de porta, né? Você pode usar garrafa PET, você pode usar sandbag, você pode usar fita de suspensão, e você pode simplesmente usar seu peso corporal, né? Sem nada. Treinar sem nenhum equipamento, você pode treinar com seu peso corporal. E aí a gente vai falar um pouco dessas possibilidades ao longo da aula. E o que é que implica usar esse tipo de equipamento, né? Implica porque são equipamentos de baixo custo financeiro, são equipamentos que são práticos de se usar, são equipamentos que podem ser utilizados em qualquer lugar e na conveniência do aluno. Então, vamos pensar aqui no... Eu gosto de trazer esse perfil, né? Aquele idoso de 80 anos, né? Que ele mora com a filha, só que a filha trabalha, tem seus afazeres, ele tem um cuidador, mas numa expectativa muito boa, ele tem um cuidador, mas ele não consegue ir na academia, né? Não tem quem leve ele para a academia, ou ele não tem interesse de ir para a academia, né? E ele treina, ele pode treinar em casa. Então, se a gente pensar nesse idoso, que ele pode treinar no horário que é mais conveniente para ele, que ele pode treinar na sala da casa dele, né? Essas alternativas, elas seriam muito interessantes, né? E aí, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho do treino com elástico, né? Porque, tudo bem, você tem esse monte de opção, Daniel, mas será que funciona? Né? Poxa, o que é que a gente faz quando a gente vê alguém treinando com elástico na academia? Qual é a primeira zoação que a gente fala? Porra, tá na fisioterapia? Tá de sacanagem, né? Não tá treinando. Então, acho que uma das principais dúvidas é, poxa, será que esse negócio funciona? O cara treinando com elásticozinho. E aí eu vou trazer um pouco, para a gente tentar entender, né, as características do treino com elástico, eu vou trazer algumas características biomecânicas, tá? Então, olha só, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é uma alavanca, tá? A alavanca do cotovelo. Então, aqui a gente tem um eixo de movimento, que é o cotovelo. Nós temos aqui
um momento de força, né? Que é onde o bíceps aplica a força no antebraço. E nós temos aqui um momento de resistência, né? Que seria a força-peso do membro. Se a gente colocar um halter aqui, né, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma força-peso aqui, que essa força-peso ela é resultante da massa do halter pela aceleração gravitacional, tá? Então, o que é que a gente precisa para que esse halter... O que é que a gente precisa para flexionar o cotovelo com esse halter? A gente precisa que o torque produzido pelo bíceps braquial ele seja maior do que o torque oferecido pelo halter, né? Então, se a gente sabe que o torque ele é igual à força aplicada vezes a distância onde essa força é aplicada até o eixo do movimento, né? Então, esse é o braço de momento da força, né? Da força potente, né? Então, essa força gerada por esse bíceps aqui, ele tem que superar essa resistência, né? Então, o que é que acontece? Quando você vai flexionar, essa força do bíceps, ela tem que superar o peso do halter. Então, se a gente pensar nessa alavanca, ou nesse braço de resistência aqui, o que é que vai acontecer ao longo do movimento? Se você imaginar que esse braço está alongado, né, e que esse halter ele vai estar praticamente muito próximo do eixo de movimento, o torque ele vai ser praticamente zero, né, porque o torque é a força vezes a distância. Se você alonga esse braço, se você alonga esse cotovelo, você vai praticamente reduzir a distância do peso até o eixo. Né? Então, quando você multiplica pela força, ele vai ser praticamente zero. Quando você começa a flexionar o braço, esse torque ele vai aumentando. O torque da resistência ele vai aumentando. Né? Então, você precisa fazer mais torque, você precisa produzir mais força no bíceps para continuar levantando o peso. Quando chega nesse ponto, o que é que acontece? Ele chegou no torque máximo, porque ele está na maior distância em relação ao eixo. E à medida que você vai flexionando o cotovelo, esse torque ele vai diminuindo. Então, você vai precisando fazer menos força, né? Então, quem treina sabe, né? Quando você faz uma rosca direta lá, ele começa mais difícil, vai ficando mais difícil. Quando passa desse ponto, ele vai ficando mais fácil, né? Tanto que a gente sugere, normalmente é recomendado que você não coloque o peso em cima do cotovelo para não zerar o torque, né, para manter a tensão constante do exercício. Mas note que no caso do peso livre, a massa do halter ela não altera, ela é a mesma ao longo do movimento. O que altera é o torque da resistência, porque esse braço de alavanca, esse braço de momento aqui da resistência, ele varia de tamanho ao longo do movimento. E aí, se a gente pensar no treino com elástico, né, o que é que acontece? O elástico ele não tem a massa de um halter, tá? Qual é a força? A massa do elástico ela é trivial, tá? Então a gente não considera. Então como é que o elástico oferece resistência? Simples. Essa resistência ela é produto do coeficiente do elástico, né? Da constante do elástico, que é uma constante que é dada em newtons por metro, pela deformação desse elástico. Ou seja, quanto mais você estica esse elástico, quanto mais você deforma esse elástico, mais resistência ele oferece. Né? Então, se você pensar aqui no mesmo movimento, quando você está com o braço estendido e esse elástico ele não está deformado ainda, ele está na posição inicial, e você começa, esse elástico ele só vai oferecer uma resistência importante a partir de certo ângulo. Né? Então, qual era o receio do pessoal? Era dizer, poxa, eu acho que esse elástico ele não ativa o músculo de forma efetiva, né? Porque ele tem essa diferença em relação ao peso livre. Então, olha só, você começa com o braço estendido, você começa a flexionar o cotovelo, mas o elástico ele só vai oferecer uma resistência importante a partir de certo ponto, que a deformação dele aumentar. Né? Então, o pessoal ficava com receio. Poxa, será que funciona? Será que tem algum estímulo interessante? E aí veio um pesquisador malaio chamado Jalel Abordado. E guardem esse nome porque esse pesquisador, ele é um pesquisador que estudou muito essa questão do elástico e trouxe alguns esclarecimentos importantes sobre o tema, né? Então, primeiro aqui eu trouxe para vocês um estudo que ele fez o seguinte, olha, vamos ver se esse elástico
ele promove a mesma ativação, ou a mesma média de atividade muscular que um treino com peso livre? Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os estudos que tem comparando o treino com peso livre e o treino com elástico e vamos ver se os resultados são parecidos. E aí ele fez uma revisão sistemática com meta-análise. Né? Ele pegou 14 estudos e saiu combinando o resultado desses estudos. Então, olha aqui, isso aqui é um gráfico de floresta, né? Então, aqui você tem o resultado que favorece a maior ativação para o elástico e o resultado que favorece a maior ativação para o peso livre máquina. Então, percebam aqui que esse diamante, quando ele vem para cá, é porque teve mais ativação para a máquina e para o peso livre. E quando ele vem aqui para esse outro lado, ele favoreceu mais o elástico. Então, percebam que esse diamante ele está no meio. Ele está no meio. Isso quer dizer que não houve diferença no nível de atividade mioelétrica do músculo entre treinos realizados com peso livres e máquinas e treinos realizados com elástico. Tá? Agora, o que é interessante dessa revisão dele? Quais eram os estudos que entravam nessa revisão? Eram estudos que comparavam a atividade muscular para o mesmo movimento. Né? Então, se o indivíduo lá fazia um supino, o exercício que ele fazia, que ele tinha que fazer com elástico, era utilizando o elástico e realizando o mesmo movimento. Tipo uma adução horizontal com extensão de cotovelo. Tá? Então, ele comparou os exercícios na mesma situação, utilizando os mesmos movimentos. E aí, o mais legal é que ele não percebeu, que ele percebeu que não tinha diferença na ativação muscular para os músculos agonistas, né, os principais realizadores de movimento. Mas ele também terminou avaliando os outros músculos, né, os músculos auxiliares, os estabilizadores, os antagonistas, e não tinha diferença para nenhum grupo muscular desse. Então, o que é que ele concluiu? Que treinos com elástico promoviam o mesmo grau de atividade muscular, de ativação muscular, que os treinos realizados com máquinas e pesos livres. E aí, outro estudo desse mesmo pesquisador, né, que foi também bem interessante, porque sabe aquela história que o elástico ele começava relaxado, né? Então, a figura dessa menina aqui, né? Ela vai fazer uma rosca bíceps. E o elástico, quando ela está com o braço todo estendido, o elástico ele está relaxado, né? Então, ele não oferece pouquíssima resistência. E ele vai começar a aumentar a resistência a partir do momento que ela começar a flexionar mais o cotovelo, né? Então, o que é que o Jalal fez? Ele fez, olha, vamos fazer o seguinte, tive uma ideia aqui. Vamos testar duas condições. Vamos testar essa pessoa fazendo esse exercício com o elástico normal, com comprimento normal, né? Que ela começa com o braço esticado e o elástico relaxado. E vamos testar outra posição. Vamos cortar 30% do pedaço desse elástico e vamos dar na mão dela. O que é que vai acontecer? Quando ele cortou 30% do elástico, que ela pegou esse elástico, o elástico ele já estava tensionado. Né? Então, a partir do momento que ela começou a fazer o movimento, esse elástico já oferecia alguma tensão. Aí, o que é que ele fez? Vamos fazer o seguinte, vamos avaliar, vamos comparar a atividade muscular, a ativação muscular, nessas duas condições e na condição do peso livre. Né? Então, ele pegou lá jovens ativos e colocou para fazer 8 repetições máximas de flexão do cotovelo. Então, na condição, ele usava peso livre, fazia uma rosca direta normal, e nas outras condições ele fazia a rosca direta, só que com elástico. Num elástico, era um elástico com 30% do seu tamanho reduzido. E ele avaliou a atividade muscular do bíceps, né, através de eletromiografia. Olha o que aconteceu. Quem fez o exercício com elástico reduzido apresentou uma média de sinal eletromiográfico, né, de atividade muscular, maior do que quem fez com elástico do tamanho do comprimento normal e do que quem fez a rosca direta com peso livre. Então, a ideia dele funcionou. De fato, você começar com comprimento de elástico menor, você já começa com elástico tensionado, oferecendo uma resistência importante. Então, olha só o comportamento do torque do músculo, né, ao longo do movimento. Percebam que aqui esse 30% é o elástico reduzido. Então, olha como o torque oferecido durante o exercício era maior comparado às outras situações. Então, isso, na verdade, terminou sendo uma dica prática muito interessante, né? Se você vai fazer exercício com elástico, evita começar com o elástico relaxado,
tá? Já começa com o elástico tensionado. Como é que você pode fazer isso? Utilizando um elástico menor ou simplesmente pegando mais embaixo no elástico, né? Se o elástico for grande e você não quer cortar, você pega mais embaixo no elástico e começa com ele já tensionado. E aí, beleza, ele mostrou que essa coisa da ativação não tinha problema, né? Os dados da eletromiografia eram similares entre as duas condições. Mas a gente sabe que a vida não é só ativação muscular, não é só eletromiografia, existem várias outras alterações fisiológicas que contribuem para as adaptações musculares. Então, o que é que ele fez? Ele pegou homens saudáveis e submeteu a duas situações diferentes, né? Então, o que é que esses homens eram sorteados, né? Para qual condição fazia primeiro. Então, eles podiam fazer primeiro uma extensão de joelho na máquina, uma extensora, em que eles faziam 5 séries de 10 repetições máximas, ou eles podiam fazer essas mesmas 5 séries de 10 repetições máximas, só que utilizando elásticos. E aí, beleza, eles faziam essas 5 séries, e nos dias seguintes, nos 4 dias seguintes a esse treino, eles eram avaliados para força isométrica, edema muscular, percepção de dor e níveis de creatina quinase, que é um marcador associado aí ao dano muscular. Olha só o que aconteceu para a força isométrica. Aqui são as duas condições, tá? Em vermelho, em azul e laranja, tá? Então, isso aqui era a condição para exercício. E olha só o que acontecia com a força isométrica no dia logo após o treino. Ela caía. Porque é natural ela cair, o músculo foi estressado, então ele diminui, ele reduz ali temporariamente sua capacidade de realizar trabalho. Mas percebam que ela caiu para os dois da mesma forma, E nos dias seguintes ela foi recuperando para os dois da mesma forma. Ou seja, o impacto na capacidade de realizar o trabalho, de realizar a força, foi o mesmo para o treino realizado com elástico e para o treino realizado na máquina. Já para a dor percebida, aconteceu também a mesma coisa. Então, olha só, aqui o pré-exercício, aqui era a escala de dor, que eles utilizaram, e aí no segundo, perceba que no primeiro dia começa a aumentar, e aí no segundo dia vem aquela dor tardia, pesada, que provavelmente está associada ali ao processo inflamatório, segundo dia começa a reduzir, e no quarto dia volta para os valores pré-exercício. Mas percebam que não há diferença entre as duas condições. Então, treinar com elástico e treinar na máquina gerou a mesma resposta de dor tardia. E, por fim, aqui os valores de creatina quinase. Percebam que também foi a mesma coisa. Tá? Não houve diferença entre as condições. E o que é que isso sugere? Isso sugere que tanto o treino com elástico quanto o treino na máquina, elas geram as mesmas alterações fisiológicas, elas têm o mesmo impacto fisiológico no músculo. Então, não há diferença. O músculo, ele parece que ele não reconhece se ele está treinando com elástico ou se ele está na máquina. Ele só reconhece o estímulo. Tá? E aí, beleza, tá tranquilo. Mas, Daniel, você está me mostrando dados agudos, Você está me mostrando respostas agudas. Eu quero saber se aumenta a força e se hipertrofia. Não me interessa se ativa, se tem dano muscular, me interessa a hipertrofia. Então, me interessa o ganho de força e hipertrofia. Aí, beleza. E aí, o Wagner Martins, em 2013, o que é que ele fez? O Wagner Martins é um professor aqui, é um fisioterapeuta, aqui, professor da UNB, e o cara manda muito bem em revisão sistemática. E aí, em 2013, ele fez uma revisão sistemática com meta-análise, combinando 11 estudos envolvendo treinamento de força com elástico. E o que é que ele verificou com esses 11 estudos? Ele verificou que treinamento com resistência elástica era efetivo para ganhos de força em idosos. Então, ele mostrou que, de fato, tem efeito nos ganhos de força. Aí você vai dizer, Daniel, mas tudo bem que tem efeito, mas será que é equivalente ao treino convencional? E aí veio o Lima para responder essa questão. O que é que ele fez? Ele pegou ali indivíduos de meia idade, idosos, e dividiu em 2 grupos. Então, um grupo realizava o treinamento de força convencional, em máquinas e peso livre, e o outro grupo realizava o treino com resistência elástica. Então, os treinos duraram ali 12 semanas, e no final, os ganhos de força foram similares também.
entre o treino convencional e o treino com elástico. Ou seja, esses ganhos são efetivos e são similares aos ganhos do treino convencional. Olha que interessante. E aí, só uma observação, né? Um mesmo estudo do Wagner, esse aqui foi um ensaio clínico que ele realizou em 2015, que ele colocou idosos para treinar durante 8 semanas. Né? Então, esses idosos, eles treinavam com elástico durante 8 semanas e eram avaliados para pico de torque dos extensores do joelho. E aqui nessas 8 semanas, não houve melhora significativa para esse pico de torque, ou seja, eles não melhoraram a força de extensor do joelho. Né? E aí, o que é que acontece? Nesse estudo do Wagner, eles começaram, eles treinaram durante 8 semanas, e nas primeiras 4 semanas, eles trabalharam com intensidade de esforço mais baixa. Daniel, como é que controla a intensidade de esforço no elástico? Ele utilizou escala de percepção de esforço. Né? Então, ele fez, olha, eu quero que você fique aqui entre 5 e 7 na escala de Borg. Então, eles iam lá, aí o aluno dizia, eu passei. Então, ele ia, reajustava a carga, né? Lembrando que o ajuste de carga no elástico ou você aumenta a deformação dele, ou você simplesmente adiciona um elástico a mais, né, para oferecer mais resistência. Então, o que aconteceu? Nessas 8 semanas, esses indivíduos, eles não aumentaram força de forma significativa, que provavelmente está associada à intensidade de esforço adotada no treino. Então, parece que o esforço é uma variável importante a se considerar. Não só como você treina com elástico, mas como você treina convencional também. E aí, pessoal, esse aqui é um estudo do nosso grupo, tá? É um estudo que envolveu aí idosas. É importante ressaltar que essas idosas, elas eram fisicamente ativas, tá? Elas eram residentes da comunidade, eram aquelas idosas que fazem tudo, tá? Que passam o dia cuidando da casa, enfim, eram idosas muito ativas. Que inclusive participavam desses programas de ginástica coletiva e tudo, né? E aí o que a gente fez? Né? A gente pegou essas idosas e colocou elas para treinarem, né? Um grupo fazia o treino convencional, treinava com máquina e peso livre, e o outro grupo fazia os mesmos exercícios, só que com elástico. Tá? E aí o que a gente avaliou? A gente avaliou saúde cardiovascular através da pressão arterial, da frequência cardíaca de repouso, e avaliou capacidade funcional através de alguns testes da bateria do Senior Fitness Test, né? E aí, beleza, depois das 14 semanas, olha o que aconteceu, né? Só apresentar, isso aqui era o treino delas, tá? Por isso que é dose mínima, olha só o que elas faziam. Elas faziam 3 exercícios, tá? São esses exercícios aqui. Isso aqui é nossa modelo, aqui é uma participante aqui do projeto de extensão aqui no Hospital das Clínicas, né, da musculação que temos aqui no Hospital das Clínicas, e elas faziam esses exercícios, ó, agachamento com elástico, ó, percebam que isso aqui é um elástico mais sofisticado, né, tem um adaptador, uma barra, fazia uma puxada, olha que coisa simples, só prendia o elástico lá na barra e colocava ela para fazer uma remada. O que era importante aqui? Na hora do controle, né? Como é que você controlava a carga aqui? A gente controlava o quanto esse elástico esticava, né? Então, esse elástico ele tem um dispositivo que você consegue controlar o comprimento de deformação dele. Então, a gente tinha que controlar tudo direitinho para que a gente tivesse o controle da carga que essa senhora estava treinando, né? Para num dia ela treinar com a carga mais leve, no dia treinar com a mais pesada, para a carga não variar, para a gente ter esse controle. Então, a gente controlava esse comprimento do elástico. E aí elas faziam ali entre 8 e 12 repetições, com a cadência 2 tempos na concêntrica, 2 tempos na excêntrica, né? Quem não sabe ainda o conceito de cadência vai aprender agora no primeiro módulo. E essas séries eram levadas até a falha ou próximo delas, tá? Então, da mesma forma, a gente ficava andando, a gente usava as escalas de percepção de esforço para orientar esse esforço aí durante as séries. E aí, olha que legal, esses treinos, eles duravam, né, essas sessões, elas duravam de 15 a 18 minutos. Ou seja, eram sessões muito curtas. Poxa, esse negócio não vai dar certo, né? Olha só o que aconteceu. Esse aqui são as fotos do projeto. Nesse projeto, na verdade, ele não aconteceu
em Goiânia hoje, né, que eu moro em Goiânia, ele aconteceu em Natal, enquanto eu morava em Natal ainda. Foi uma oportunidade que apareceu de colaborar em um projeto social com o Corpo de Bombeiros Militar da cidade. Então, isso aqui é foto do nosso trabalho de cada dia. Então, para vocês terem uma ideia, a gente atendia por volta de 40 idosas, 50 idosas, em pouco mais de 1 hora. Então, a gente desenvolveu um sistema de supervisão em que a gente conseguia rodar essas mulheres aí ao longo desse pouco mais de 1 hora, sem perder a qualidade da supervisão. Então, percebam, aqui tinha a ala do elástico e aqui era a ala do peso livre. Então, ficavam 2 professores aqui, 2 professores aqui. Isso aqui eram nossos... A equipe era treinada para isso, né, para orientar, para conduzir essas mulheres a controlar as variáveis. Foi tudo bem legal. E aí, olha os resultados, né? Isso aqui foram os 4 testes realizados, né? Na verdade, teve mais 2 testes que eu não coloquei aqui, que eram o de flexão, o de alcançar nas costas e o de alcançar, sentar e alcançar. Mas esse aqui foi o teste de sentar e levantar. Então, olha, perceba que os 2 grupos melhoraram, significativa, sem diferença entre eles. O teste de flexão de braço, que elas ficam sentadas na cadeira flexionando o braço a maior quantidade de vezes durante 30 segundos. Então, ambos os grupos também melhoraram sem diferença entre eles. E o teste de levantar e caminhar, né, que você levanta, dá a volta no cone e senta novamente. Então, ambos os grupos melhoraram para esse teste, sem diferença entre eles. Né? O único teste que apenas o treinamento convencional melhorou e o elástico não melhorou foi a caminhada de 6 minutos. Então, percebam que uma abordagem muito simples, com pouco equipamento, a gente conseguiu oferecer benefícios aí para essas senhoras, né? E o que eu acho mais interessante desse estudo é porque não eram senhoras destreinadas, né? Porque você pode dizer, se fosse destreinada, qualquer coisa que elas fizessem melhoraria, mas elas não eram, elas eram senhoras muito ativas, e com treino bem planejado, com treino sistematizado, com a supervisão adequada, elas conseguiram melhorar com a intervenção. E aí esse outro estudo aqui foi o estudo que eu prometi apresentar na segunda, né? Que é o estudo de caso do nosso grupo que está no processo aí, né? Está submetido já. Esse estudo aqui ele tem uma história muito interessante, né? Porque é um estudo que a gente conduziu recentemente, logo no começo da pandemia, que a gente estava lá, a gente tem 2 projetos de extensão aqui na Universidade Federal de Goiás, né? Que é um no Hospital das Clínicas e o outro que fica na Faculdade de Educação Física, que é no laboratório da musculação, na sala de musculação da faculdade. E lá acontece um projeto que chama Musculação para a Comunidade. Então, as pessoas vão lá para treinar. Elas pagam uma taxa simbólica tal, e tem várias turmas que essas pessoas fazem musculação, e tem os monitores, enfim. E aí, o que aconteceu? Né? Quando já estava para começar essa coisa da paralisação, do isolamento, um belo dia a gente estava lá na musculação e apareceu esse paciente aqui, né, que era um homem de 50 anos que tem polineuropatia. Né? Então, o que é polineuropatia? Né? É uma desordem neurológica, né, que afeta o neurônio motor. Então, basicamente, esse paciente ele tem disfunções associadas, ele tem prejuízos sensório-motores. Ele perde sensibilidade, ele tem tremores, ele tem dor, ele tem fadiga, e isso termina gerando um quadro aí de declínio funcional importante. Né? Então, para vocês terem uma ideia, no dia que ele chegou na extensão, né, no dia que ele chegou na musculação, ele chegou com a mãe dele trazendo ele, né? A mãe dele carregando ele pelo braço, porque ele não consegue caminhar sozinho, né? Tão severo que é o quadro dele. E aí aquela coisa, né? Poxa, ele sentou lá o primeiro dia, fez as avaliações, e aí veio a notícia do isolamento, da paralisação. E aí uma aluna nossa, né, minha do Paulo, eu tô roubando ela do Paulo, né? Na verdade eu sou co-orientador dela, é a Alana Pessoni,
ela se sensibilizou, né, com a situação dele, porque era um paciente que de fato precisava, né, e ela me propôs a continuar acompanhando esse aluno em casa. Então, a gente, olha, o que é que você acha de eu ficar supervisionando os treinos dele, você orienta, tudo, conduz, e a gente continua dando o treino dele em casa. E eu disse, olha, excelente ideia, muito legal essa ideia, vamos fazer. E assim nós fizemos, né? Então, o Jesus ele treinava 2 vezes por semana, treina ainda, na verdade, e ele fazia 3 exercícios com 3 séries para cada exercício. Como é que era o exercício que o Jesus fazia? Era exercício com elástico. Né? Ele estava treinando em casa, né? Então a gente levou os kits da elástico para ele, aqueles lá que a gente usou no estudo anterior. E o Jesus ele fazia o seguinte: ele fazia um agachamento levantando da cadeira, né? Ele fazia um supino sentado, porque ele não conseguia ficar em pé e manter a posição, né? Ele desequilibra e cai. E fazia puxada sentado também. Só que qual era a diferença? Ele fazia a ação concêntrica do movimento, né? A fase que você encurta o músculo, contrai encurtando o músculo, ele fazia o mais rápido possível, né? Ele utilizava alta velocidade. Né? Então, ele sentava na cadeira controlada e a gente pedia para ele levantar o mais rápido que ele pudesse. Da mesma forma, a gente fazia com o supino e com a puxada. E aí a gente avaliou o Jesus para capacidade funcional, níveis de ansiedade e sintomas de depressão. Né? O Jesus, além dos testes funcionais que a gente conseguiu fazer, ele também respondeu um questionário de ansiedade e um questionário para depressão. E olha o que aconteceu após 12 semanas de treinamento. Olha o percentual de melhora do Jesus. Ele aumentou 100%, ele melhorou 100% no teste de sentar e levantar, ele melhorou 40% na flexão de braço no solo, na flexão de braço, né, naquela de 30 segundos que eu falei, sentado, flexionando o cotovelo. E ele melhorou 40% no apoio no solo durante 30 segundos. Então, ele estava fazendo apoio no solo, ele aumentou 40%. Isso aqui parece pouco, mas é um ganho absurdo. E no teste do STEP, né, porque é um teste que a gente usou, é um teste alternativo à caminhada de 6 minutos, ele simplesmente aumentou quase 160%. Né, então, foi um aumento bem significativo. Aparentemente, bem importante. E aí, a surpresa, né, o nível de ansiedade do Jesus reduziu ao longo do período, né? Os sintomas de depressão não alteraram, ficaram iguais. Mas a ansiedade reduziu. E é curioso, né? Porque ele estava no período de isolamento. E é uma tendência, né? Tem vários estudos levantando aí essa preocupação, que é uma tendência a você se tornar mais ansioso nesse período, né? Porque você está trancado, você não sabe o que vai acontecer. Enfim, então as pessoas ficam muito mais ansiosas. E a gente conseguiu que o Jesus ficasse menos ansioso mesmo nesse período. E aí eu trouxe para vocês aqui um vídeo dele, tá? Esse primeiro foi assim que ele chegou no laboratório. Esse tatame que a gente coloca atrás não é para ficar bonito, não. É simplesmente para ele não bater a cabeça na parede, tá? A cadeira fica encostada, mas como ele desequilibrava muito fácil, né? Corria o risco dele descer, voltar e meter a cabeça na parede. Olha só a dificuldade dele para levantar. E esse aqui já é ele treinando, fazendo agachamento lá com pezinho, acho que são halteres de 5 quilos cada, eu acho, treinando após 12 semanas. Esse cara teve uma melhora fantástica. Então é isso. Então o treino com pouco equipamento, realizado em casa, funcionou muito bem para um paciente com polineuropatia. Aí você diz, poxa, Daniel, agora você só me falou de treino com idoso, você só me falou de treino com disfunção neurológica, mas eu treino jovem saudável, e é com esses caras que o negócio não dá certo, né? Porque, elástico para o jovem. E aí eu trouxe um estudo aqui do Juan Collado, né? O Juan Collado é um espanhol que também estuda bastante treino com elástico. E o que é que ele fez? Ele pegou jovens, mulheres fisicamente ativas, ali na faixa dos seus 20 e poucos anos, e colocou para treinar durante 8 semanas. Né? Então, o grupo fazia o treino convencional
e o outro grupo fazia o treino com elástico. E aí o que é que ele avaliou? Ele avaliou força isométrica na remada alta, né, um teste de isometria no exercício remada alta, no agachamento e na extensão lombar. Então, após essas 8 semanas, o treino era igual, tá? O treino delas era o mesmo, eram os mesmos exercícios. Só que num treino, quem treinava na máquina fazia com máquina e peso livre, e no outro fazia os mesmos exercícios, só que utilizando resistência elástica. Então, olha o que aconteceu. Ambos os grupos aumentaram a força isométrica para a extensão lombar, para o agachamento e para a remada alta. E não houve diferença entre eles. Tá bom? Então, deu no mesmo. O treino com elástico teve o mesmo resultado comparado ao treino convencional. E aí você vai dizer, cara, mas tá. E como é que a gente faz com aquele cara treinadão, né? Um cara treinado. Porque, beleza, as meninas eram jovens, tal, mas não tinham experiência em treinamento de força. E aí, outro grupo de espanhóis, né, eles fizeram a seguinte comparação. Eles pegaram jovens treinados, que tinham pelo menos 1 ano de experiência em treinamento de força, e dividiram em 2 grupos, né? Um grupo treinava fazendo supino reto, e o outro grupo fazia apoio, né? Só que o que acontece? Esse apoio, era um apoio realizado com elástico. Desse jeito aqui, ó. Então, ele prendeu o elástico na mão e passava o elástico lá pelas escápulas, tá? Isso aqui é importante, tá? Porque eu já vi gente querendo fazer isso aqui, quase se estrangulando ou colocando no lugar o elástico onde não era para colocar. Então, percebam como ele coloca o elástico aqui, tá bom? E aí, o que é que eles fizeram, né? Eles avaliaram durante 5 semanas, esses grupos treinando, e eles treinavam pesadão. Eles treinavam faziam 6 repetições máximas, né? Eles utilizavam a carga para fazer no máximo 6 repetições. E aí, como é que se ajustava a carga desse exercício aqui para 6 repetições? Colocando um elástico mais grosso, né? Ou reduzindo o tamanho do elástico, né? Até que o participante conseguisse fazer no máximo 6 repetições, nem mais, nem menos. E aí eles avaliaram tanto os ganhos de força como a atividade mioelétrica, né? Como a ativação do músculo. E aí eles perceberam que não havia diferença na atividade mioelétrica tanto para o peitoral quanto para o deltoide anterior. Olha isso aqui, são os valores de média do sinal eletromiográfico para o deltoide anterior, né? Tem gente que diz ainda que supino não pega ombro, né? Olha só. Já para força, o que aconteceu? Quem não fez nada ganhou, não ganhou nada. Quem fez o apoio aumentou 21% na força, né, para 6 RM no supino, e quem fez supino reto ganhou a mesma coisa. Né? Então, também não teve diferença para os ganhos de força entre quem treinou com peso do corpo e elástico e quem fez o supino reto no peso livre. E aí, pessoal, tá acabando, tá? Eu passei um pouquinho aqui, eu sabia que ia passar, mas a gente enrolou também no começo, né? Então, tá no tempo. Esse estudo aqui, né, é um estudo muito interessante também, porque também é com indivíduos treinados, e é um estudo que avalia não só o ganho de força, mas avalia também hipertrofia. Você vai dizer, olha, mas meu aluno não quer saber de força, ele quer ganhar músculo, né, ele quer ficar bonito, quer ficar sarado. Tá, beleza. E aí, essa dupla aqui de japoneses, o que é que eles fizeram, né? Eles pegaram homens treinados e submeteram a 8 semanas de treino. Só que um grupo treinava fazendo supino reto, né, da mesma coisa lá do estudo passado, e outro grupo fazia apoio, só com o peso do corpo. Agora não tinha mais elástico, né? Aí o que é que acontece, né? Porque eles disseram, olha, hoje a gente sabe que você não precisa de carga alta para ter melhores resultados, né? Você pode ter os melhores resultados treinando com carga baixa. Isso aí tem vários estudos mostrando. Só que tem um porém, né? Quem treina com carga baixa tem que treinar com esforço alto. E uma forma de treinar com esforço alto é o quê? Treinar até a falha. Treinar até a falha, você garante que está treinando no máximo do seu esforço, no máximo da sua capacidade. Então, o que é que eles faziam? Eles colocavam quem treinava na máquina, fazia o supino reto com 40% de um RM. Então, 40% do RM é uma carga aí que você faz em média, sei lá, 20 e tantas repetições, né, por aí.
E aí eles equiparavam isso, né? Eles colocavam os indivíduos que treinavam só com peso corporal para fazer mais ou menos o mesmo número de repetições. E aí como é que eles controlavam essa carga, no caso? Né? Porque não tinha elástico. O que é que eles faziam? Eles utilizavam variações, variações biomecânicas lá, para deixar o exercício mais fácil ou mais difícil. Né? Porque se você pegar um cara treinado, ele fazer apoio com peso corporal, para ele pode ser muito fácil, né? Pode representar uma carga baixa. Então, ou pode representar uma carga alta, dependendo do nível de treinamento dele, ou do peso do corpo dele. Né? Então, olha só, quais eram as variações. Ele colocava para fazer normal, né? Aquele com apoio dos pés. Se ficasse pesado para fazer a quantidade de repetições que o outro grupo fazia, eles pediam para colocar o apoio do joelho. Então, o exercício ficava mais leve, eles conseguiam fazer mais repetições. Se ainda assim continuasse pesado, aí eles botavam o apoio na mão. E aí ficava mais fácil ainda. Então, isso aqui é uma variação muito útil. Se está fácil, se é para ficar mais difícil, tira o apoio do joelho, volta lá para outra posição. Tá? Então, ele fez isso para ajustar a carga. Né? Ele fez essas variações do exercício. E aí, da mesma forma, eles avaliaram para ganhos de força, através de um teste do RM, e para hipertrofia, através da espessura do bíceps, do tríceps e do peitoral. Olha o que aconteceu. O grupo que fez o apoio teve o mesmo ganho, a mesma mudança no tamanho do músculo, na espessura do peitoral, que o grupo que fez supino. Tá? O mesmo aconteceu com o tríceps. Olha o quanto o tríceps mudou. Né? E aí, só para vocês terem uma ideia como o tríceps trabalha no supino e no apoio. Já para o RM, os ganhos também foram iguais, tá bom? Quem fez supino e quem fez apoio apresentaram os mesmos ganhos não foram significativamente diferentes. E é interessante, né, essa questão, porque, olha só, se você pensar bem, na academia hoje, né, no treino convencional, a gente termina fazendo muito exercício só com o peso do corpo. Né? Então, a gente na academia faz barra fixa, na academia a gente faz apoio, na academia a gente faz paralela. Né? E parece que com essa mudança, todo o pessoal esqueceu disso. Né? Que treino com o peso do corpo funciona também. Né? O peso do corpo pode ser considerado uma resistência como qualquer outra. Né? E, mais uma vez, um músculo não entende que é o peso do corpo, ou se é peso livre ou máquina. E aí, por fim, pessoal, a gente termina tentando sempre discutir as variáveis do treinamento de força de forma isolada. E isso termina, de certa forma, prejudicando, às vezes, a interpretação real da coisa. Né? Então, eu trouxe esse estudo aqui, que é um estudo que utiliza peso do corpo. Né? É um estudo que eles pegam idosos ali com maiores de 70 anos e dividem em dois grupos. Né? Um grupo treina com peso do corpo, e esse treino é muito interessante porque eles fazem 3 exercícios apenas, um agachamento com peso do corpo, um apoio e um abdominal, tá? E o outro grupo não faz nada, o outro grupo é o controle sem exercício, né? Então, eles avaliam isso durante 12 semanas. Só que tem um porém. Quem treina com peso do corpo, né, no caso o grupo que treina, eles fazem da seguinte forma. Eles exploram a cadência do exercício. Né? Então, como é que eles dificultam esse exercício? Eles diminuem o tempo de execução. Ou seja, eles utilizam 4 segundos durante a fase concêntrica do movimento e 4 segundos durante a fase excêntrica. Além disso, como forma de progressão, eles vão aumentando o número de repetições a cada 4 semanas, né? Um estudo que dura 12 semanas, então eles terminavam fazendo aqui 16 repetições. E aí, olha o que acontece, né? Antes e depois, né, eles foram avaliados para diâmetro abdominal, né, aquela avaliação que você usa um paquímetro. Foram avaliados para circunferência do quadril e cintura, algumas dobras, foram avaliadas para espessura muscular e distribuição da gordura com ultrassom, e também foram avaliados para força isométrica da extensão do joelho,
e flexão do quadril, né, que são movimentos importantes aí para o idoso, né, que é algo que está relacionado também com redução na chance de queda, no risco de queda, né, essa flexão do quadril. Muitos idosos terminam caindo porque não conseguem flexionar bem, não conseguem flexionar o quadril com eficiência. E aí, olha o que aconteceu para os resultados. A circunferência da cintura, circunferência do quadril reduziu para quem treinou, né? Gordura abdominal reduziu para quem treinou, espessura da coxa aumentou para quem treinou, gordura da coxa diminuiu para quem treinou, força de flexão do quadril aumentou para quem treinou, extensão do joelho aumentou para quem treinou. Já para quem não fez nada, as coisas alteraram pouco ou quase nada. Agora, outro ponto interessante desse estudo, né? Eles faziam esse programa, e se você pensar bem, eram 2 séries para cada exercício. Então, eles faziam 3 exercícios, vamos dizer, vamos contabilizar aqui, eles descansavam, em média, uns 2 minutos entre cada exercício. Então, se a gente colocar no papel, vamos considerar que ele faz 1 minuto, ele executa o exercício durante 1 minuto, então nós temos aí 6 minutos. 6 minutos. Mais o tempo de descanso é um treino que não vai dar nem 20 minutos. Né? Então, é um treino muito curto. Eles faziam esse treino, na verdade, todo dia. E aí, o que era interessante? Eles faziam uma sessão apenas na clínica e as outras sessões eles faziam sozinhos. Eles eram orientados a fazerem um treino sozinhos nas outras semanas. Então, cada semana eles iam o primeiro dia na clínica e passavam o resto da semana fazendo treino em casa. Então, olha só as possibilidades que a gente tem de orientar essas pessoas. E aí, pessoal, por fim, né, algumas considerações. A gente viu lá que a força muscular ela é um componente da aptidão física que é fortemente associado com a longevidade e a melhora da qualidade de vida. Ou seja, parece que as pessoas mais fortes elas vivem mais e melhor. E aí, estratégias que superem aquelas barreiras, né, para não se praticar, para não participar de programas de treinamento de força, elas devem ser consideradas medidas de saúde pública, né, porque elas vão impactar diretamente no custo com saúde. Custo com tratamento, custo com internação, custo com remédio, além de algo que é mais importante ainda, que é a qualidade de vida dessas pessoas, né? Não só das pessoas, mas dos seus familiares. Porque você imagina que você tem um doente na família, uma pessoa doente na família, e se a gente falar de idoso, né, ele não sofre sozinho, né? A família sofre junto com ele. Então, imagina o poder que o exercício ele tem para transformar a vida dessas pessoas. Segundo, treinos com elástico, com pequenos implementos, peso corporal, são viáveis, seguros e efetivos. Então, funciona, dá certo, é só saber fazer. E aí, eles podem ter uma grande aplicabilidade para a maior parte da população, inclusive a população mais carente, né? A população que tem alguma limitação. Eu estava falando da questão do custo financeiro lá no começo. Então, se você pensar que, por exemplo, você implementar um programa com treino com elástico tem um baixo custo, né? Isso pode ser implementado, por exemplo, em programas como o NASF, né? Aqueles núcleos de apoio à família. Né? Então, você pode terminar expandindo isso, estendendo essa aplicabilidade do treino para mais pessoas. E aí, por fim, pessoal, desde que a manipulação das variáveis envolvidas no treinamento elas sejam adequadas e garantam a intensidade de esforço suficiente, as adaptações ao treinamento de força elas devem acontecer independente do equipamento, como vocês viram ao longo da aula. Ou seja, o equipamento ele não é fator determinante, mas a boa prescrição é. Então, o músculo ele não sabe o que é equipamento, tá? Ele sabe o que é estímulo fisiológico. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, obrigado pela audiência, né?